as pessoas têm traumas, né? Tem uma coisa que fica marcado, que daqui a pouco no futuro vai desenvolver, vai desencadear, né, um problema para ela, se ela não souber lidar com aquilo, se ela não souber curar. E essa educação é através do ensino dos adultos, né, das escolas, é isso, irmã? Então, primeiro a gente precisa entender que a primeira infância, que a gente chama, né, é aquele período em que a criança absorve tudo. Desde bebê, né, eu sempre digo para os pais, para os cuidadores, professores, né, que existe uma percepção por faixa etária impressionante. São bebês, e tu pode observar, tu tem um bebê em casa que não fala, que ele não é verbal ainda, mas se tu fizer uma cara feia, tu pode observar que ele vai ver que tem alguma coisa errada. Se tu tá sorrindo, ele pode estar um pouquinho, ele olha para ti, ele começa a entender que existe um clima de alegria. Então, a criança tem uma percepção, assim, fora de sério. Eu sempre digo para os pais, não menospreze a capacidade psicológica que o teu filho tem, porque eles são psicólogos dentro de casa. Eles analisam todos os ambientes, todas as reações e tudo que acontece em casa. É por isso que muitos adultos hoje, irmão, acabam repetindo coisas inconscientemente que odiavam no pai. Não tem aquela coisa assim que já conheceu pessoas que às vezes estão na droga, estão na bebida, e diz assim, vamos dizer que o pai tratava mal a esposa, tá? Aí ele faz assim, o dia que eu tiver minha esposa, o dia que eu tiver, né, eu não vou ser assim. Eu não vou fazer assim. Mas lá, no inconsciente dele, ela acaba repetindo o quê? A mesma ação. Né? Por quê? Porque o ambiente ele é terapêutico. E aí está a questão. Porque às vezes a criança, dependendo da escola ainda, ela recebe um redicionamento daquela educação, daquele temperamento, mas não recebe em casa. Aí não é alinhado. Na escola ele tem regras a seguir, na escola ele tem fila, ele tem ordem, ele tem horário, ele tem que pedir com licença, mas em casa ele vive em um ambiente em que não tem respeito, aonde todo mundo fala, faz o que quer. Então, essas questões nós precisamos entender que a primeira infância ela toca tanto a criança, porque ela vai ter memórias, quem de nós não lembra, né, dos tombos. Eu lembro, eu vivi uma infância muito intensa, eu lembro de eu subir em árvore, de eu cair, de eu botar prego no pé. Eu era uma menina, mas parecia que era 3 vezes pior do que os meninos de arteira. Mas, então, o que acontece? Eu tenho memórias. E eram memórias que eu lembro, corro assim na memória, e eram memórias de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a primeira infância é de 0 a 6. De 0 a 6 anos. Por isso que é importante os pais entender, não só a escola, porque às vezes a gente passa para a escola o papel do pai e da mãe, da educação, né, dos limites, de botar os pontos. Mas de 0 a 6 é o momento em que a criança mais é impactada. Só que é o momento em que os pais mais relaxam na educação dos filhos. Porque é pequeno. É pequenininho, né? Quantos de nós, cristãos, não vemos pais e mães dando celular dentro da igreja? Se eu falei com o pastor, eu vi, não foi que me contaram. Uma criança com um celular na mãe, ela não devia ter mais de 4, 5 anos, com o celular da mãe, eu estava sentada atrás, então eu acabei vendo, né? E acabei vendo, olha, tranquilamente essa criança baixou uns 20 jogos na hora da pregação no celular da mãe, né? Então, qual é aquela questão? É pequena, é pequeno, aí se descuida. Do 0 a 6, né? Antigamente a gente dizia, 7 aninhos é a idade da inocência. Não existe idade da inocência. Por quê? Porque hoje nós temos criança com 2 anos que mentem. É ou não é? Ninguém ensinou a mentir, mas mente. Ninguém ensinou a bater, mas bate. Né? Então, o que acontece? Essa criança precisa ser orientada. Então, existe uma falta às vezes, de ensino, de uma orientação dos pais e da escola. É lógico, a escola, qual é o papel da escola nesse momento, no ambiente pedagógico? É desenvolver a criança pedagogicamente.
Existe lá, né, o gráfico de desenvolvimento, mas quando existe uma escola comprometida, alinhada com a família, que, né, no caso a nossa aqui é uma escola alinhada com a família, então você consegue compor e colocar, envolver a criança num ambiente onde você filtra. Poxa, mentira, mas quem ensinou a mentir? Então a gente vai tratar a mentira. E aí leva para a família, olha, nós precisamos cuidar aqui, alinhando. Lá na frente nós vamos dizer assim, valeu a pena cuidar. E eram pequenininhos, né? Então existem os gatilhos, e por incrível que pareça, falando de vícios ainda, existe sim uma tendência genética para vício nessa criança já. Então essa criança, ela vai em algum momento, se não for redimensionada, trabalhada, terapeuticamente orientada, essa criança vai ser explosiva, ela vai ser uma ansiedade acima da média, porque é o que nós temos hoje, crianças que estão depressivas, ansiosas. Hoje eu falava com uma família que a criança, eu perguntei assim, vou fazer 3 perguntas para vocês. Seu filho usa eletrônicos? Aí se olharam os pais. Sim. Pergunta número 2. Enquanto ele usa de eletrônico, ele fica caminhando, se mexendo? Aí se olharam. Ele fica pulando de um lado para o outro. Tá. E a pergunta número 3. Ele fica olhando somente uma coisa ou ele fica todo o tempo girando? Aí eles se olharam e falaram assim, ai, pro Felipe, parece que tu tá lá dentro da nossa casa. Falei, por quê? Porque isso acontece em todas as casas. Então, o que isso está desenvolvendo na criança? Ela já tem uma tendência genética, ela já tem uma falta de orientação sadia, e ela tem uma porta aberta que só vai alimentar o quê? A ansiedade, a depressão, a falta de paciência. Porque hoje nós temos crianças que não esperam nada. Eles não esperam nem o amiguinho dar, nem a mãe comprar. Quantas nós vemos crianças, mães e pais que têm vergonha no mercado porque a criança abre o produto antes da mãe pagar? Nunca antes nós vimos crianças que abrem coisa e vão comendo pelo caminho. Hoje nós temos. Sim. Mãe que vai lá com o papelzinho do chocolate pagar porque o filho não aguentou passar o caixa. Então, o que isso é falta? Falta de excesso de ansiedade e falta de controle inibitório. Papai, meu filho, daqui nós vamos pagar primeiro. Mas as crianças não esperam, né? Então, o que acontece? Então, existem vários fatores que vão, aí já existe uma tendência genética para vício. A porta já está aberta. Então, quer dizer, já foi aberta essa brecha que o eletrônico trouxe, que o ambiente, que amar. Por que é importante você colocar o teu filho nessa idade perto de boas influências? Porque ele está na idade da imitação. Sim. Ele vai imitar pro bem e pro mal. E nós cristãos sabemos que a Bíblia fala o quê? O bem que eu queria fazer, eu não faço. Eu não consigo fazer. Mas o mal tá ali na minha porta. Isso acontece com as crianças, né? Eles, com o tempo, eles vão tendo consciência. Hoje nós ríamos, né? Porque nós temos um menino autista, e o menino autista e o Dorival cruzou pelo corredor, e o Dorival disse, por que tu não empresta, ou alguma coisa assim? E ele disse, é porque eu tenho dificuldade de emprestar. Ele já é uma realidade. Ele já se autoanalisa. Com o tempo, as crianças vão tendo percepção, poxa, isso eu sou capaz de fazer, isso é fácil para mim fazer. Mas eles demoram muito tempo para reconhecer as suas fraquezas. E aí, quem entra, nós temos o mundo espiritual, nós temos uma falta de vigilância da parte familiar, e nós temos um ambiente, às vezes, pedagógico legal, mas social pobre, né? Então, com aquela questão de princípios baixa. Então, imagina, nós estamos com uma criança totalmente sem proteção. Aí, essa janela que o eletrônico abriu, já abriu, aí eu digo para os pais, teu filho está viciado em celular, está viciado? É uma droga. Eu falo assim, falo bem nítido, é uma droga. Então, não tire de uma maneira, assim, ó, totalmente. Vá tirando gradualmente e nunca se tira sem botar outra coisa. Então, você vai tirar o celular, mas você vai tirar um tempo de qualidade com essa criança. Entendeu? E não é comprar um jogo lá e dizer, ó, joga. Não, é você sentar.
É você tirar esse tempo de qualidade. Aí eu pergunto, irmã, vamos falar bem a verdade. Quantos pais fazem isso? Não fazem, infelizmente. Aí nós estamos entendendo por que nós temos hoje adolescentes, quanto mais cedo entrando nesse mundo, porque foi aberta essa brecha. Aí os pais, não, agora terminou. Aí a brecha já abriu, entendeu? Já abriu. Tirou o 6 e tem que botar algo nesse lugar. Aí o que acontece? Essa brecha abriu. Essa brecha, alguns conseguem focar logo no início e introduzir, né, outras coisas, outros acompanhamentos, outras coisas, mas outras pessoas, não. Então, essa brecha foi aberta e aí vai se apresentar o mundo da droga, o mundo do álcool. E aí, entre outros transtornos, né, que é, por exemplo, o TDAH. Uma das grandes características do TDAH é a impulsividade. O vício. Sim. Né? É uma pessoa que ela tá tudo bem, mas se der uma coisa errada, ela vai desafogar em algo. Sim. Pode ser um distúrbio alimentar, pode ser brigar, pode ser comer, pode ser chorar e pode ser uma tendência muito grande pro vício. Sim, comprar também, né? Tem pessoas que... Comprar, né? Não ter mais lugar para onde guardar e continuar comprando, né? Tendo algumas coisas que você diz, poxa, isso não é, mas é os gatilhos que abriu essa brecha e precisou ser preenchido com alguma coisa. E aí entra, né, a questão do cuidado na primeira infância, que é o que a gente falou. O ambiente escolar, ele faz toda a diferença, mas ele não faz sozinho. Sim. Né? Ele não faz sozinho. Eu sempre digo para as nossas filhas aqui, a escola ensina matemática, português, história, né? Mas as regras e as estacas somos familiar, é nós. Então, hoje nós vemos vários projetos, né, que aí o Estado está colocando para envolver, né, mas eu sempre digo, lá na escola a gente estuda matemática, português, né, língua estrangeira, outras, mas existe coisas que não são removíveis, né, existe coisas que são assim. Então, isso a gente precisa entender, né, que o ambiente muda totalmente e a infância, da primeira infância, que é o que a gente falou, do 0 a 6, é o momento da gente mais estar ligados. É por isso que se você vai pagar uma escola particular, se algum pai paga a escola particular, que sabe que a época mais cara, né, do pagamento de uma escola particular é o quê? É essa idade, né? É essa idade, 0 a 6, né? Do 0 a 6. Porque quando eles absorvem tudo pela audição, pela visão, pelo toque, eles começam a observar todo mundo. E aí, que ambiente que o teu filho está exposto? Você que tem filho de 0 a 6, qual é o ambiente que ele frequenta? Quem é a pessoa que cuida dele? Quem é a pessoa que está perto dele? Quem é o espelho dele? Né? E aí, essa questão, e o que a gente faz? Não, é pequenininho. É pequenininho, não precisa, ele é pequenininho. Ah, ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Por isso que ele precisa. Que você ou alguém muito espelho esteja perto. E falando, ouvindo a irmã falar, imagina esse, né, no caso de quando tu tem, né, uma mãe, um pai que ainda assim tenta ser presente, ou tenta se preocupar, mas imagina numa grande maioria que os pais não são presentes, os pais não, né, de crianças que não têm, que vivem em lares totalmente destruídos, vivem com avós, a gente sabe, porque quando a gente encontra as pessoas na rua, são tantas histórias diferentes, né? Aí... Mas o que mais assusta, né, irmã, é a questão assim, nós vemos hoje uma distorção na sociedade, que é a questão da mulher ter que trabalhar muito fora, muitas horas fora. Tá? Mas, infelizmente, irmã, nós temos mulheres que não trabalham fora, mas de qualquer maneira não dão atenção ao filho. É ou não é? Ficam no celular, hoje em dia. E aí está a questão, tu entendeu? Como não é uma questão, às vezes é necessidade, né? Sim. Então, nesse caso, é necessidade, é entendível, mas aí você vai buscar um ambiente sadio para essa criança. E mesmo assim, não vai preencher lacunas que a tua presença, que é você
que tem que estar, sabe? Nós temos filhas grandes e eu, essa semana retrasada, nós saímos, né? Voltei tarde, não consegui ver. E eu dele disse, ai, tão grande, fica tranquila. Não, mas eu precisava ir lá dar um cheiro, uma apertada. Como é que foi isso, como é que foi aquilo. É pouquinhos minutos deixa a canseira de lado e eu vou lá dar uma apertada, uma esmagada, e como é que foi, o que tu fez, e o que tu comeu. Entendeu? Então, isso não abre mão. Agora, o que acontece? Nós temos mulheres que nem trabalham fora. Né? Não trabalham fora. Tem, né? Eu sempre digo assim, mãe, você tem condições de ficar? Que bom, fique. Sabe? Mas fique presente, não de corpo. Fique presente, né? Nós atendemos famílias que, às vezes, a mãe diz assim, ai, prof, a gente trouxe para cá, para a escola, porque a gente não aguenta mais estimular em casa, é muito trabalho. É uma família que entendeu que existe um processo e que precisa ser vivido. Mas tem crianças que não têm, famílias que não têm noção nenhuma, que chegam para nós com 4, 5 anos, que não sabem conviver não ter relacionamento interpessoal, e estava em casa com quem? Com a mãe. Sim. Não sabe comer com a mãozinha, estava em casa com quem? Com a mãe. E já falo, repito aqui sempre o que a psicóloga que a gente trabalha junto. Ela sempre diz assim, tem coisas que a mãe não faz e o pai não vai conseguir fazer. Tem que ser um profissional. Sim. Entendeu? Então, com carinho, com temor de Deus, a gente nunca espera que os nossos filhos passem por necessidades na vida. Mas, se tudo der errado, né? Esses dias eu disse para as meninas que trabalham comigo na escola, imagina aquela notícia que aconteceu de um avião que caiu com 3 crianças. 3 crianças no meio da mata, né? Os pais morreram e eles ainda sobreviveram tantos dias na mata e ainda cuidavam um bebê de colo que amamentava. Imagina se essas crianças não tivessem preparo, se as crianças não tivessem o mínimo, sabe? A gente nunca quer que uma coisa assim aconteça, mas se for isso, como é que o teu filho quem vai ser ele no meio da adversidade? Quem vai ser ele no meio do problema? Então nós vemos hoje as mães se descuidando e estão em casa. Mães, claro, que coincide ali, que conseguem equilibrar o trabalho, a igreja, o ministério, os filhos mais velhos, a roupa para dobrar, a comida para fazer, tudo. Ela tem um jogo de cintura, assim, fora de Natal, né? Mas tem mulheres que não. Elas vão no restaurante e você vê que tu não tem aquela, né? A gente brinca aqui em casa porque eu sou muito de conversar na mesa. E como é que foi? Na hora da mesa é a hora de comer, contar como é que foi o dia. Mas hoje não existe mais isso. Você vai no restaurante, o que você vê? Não existe mais isso. Existe. Eles estão juntos, sim, mas estão perto, mas não estão juntos, não estão unidos.